Javé é a face caída de um cientista frustrado que criou algo que não devia e, a exemplo de alguém que cai num buraco negro, ele caiu na própria criação. Tem problema? Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Mais um vídeo aqui no canal House Evolution. Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar... Eu vou trazer aqui dois vídeos de dois grandes pesquisadores, né, que dispensam comentários, para poder falar sobre Javé. Quem é Javé, afinal? É um Anunnaki? É um Arconte? Talvez um ser universal, dimensional? Então, esses dois grandes pesquisadores vão estar falando agora e eu vou estar aí dando a minha opinião junto com vocês aí. Então, sem mais delongas, vamos rolar o vídeo. O Javé é a face caída de um cientista frustrado que criou algo que não devia. Só um adendo aqui, pessoal. Quem é o cientista? A gente sabe que... Olha que coisa interessante já no começo do vídeo. A gente sabe que os Anunnakis, eles eram geneticistas, cientistas, né? Então, ele tá falando que Javé era um cientista. Olha que coisa já pra gente já começar, né? Então vamos lá. E, a exemplo de alguém que cai num buraco negro, ele caiu na própria criação. Tem problemas até hoje na sua condição espiritual devido a isso. E Javé foi o ser que conseguiu se reconstruir e que atuou junto com outros seres que mergulharam para ajudá-lo, formaram a Trimur. Olha que coisa interessante, pessoal. A gente sabe que os Anunnakis, tudo que ele está falando aqui, parece muito com os Anunnakis. Por quê? Os Anunnakis, eles não suportam a atmosfera do nosso planeta. Então, ou seja, quando eles desceram para cá e a atmosfera mudou, densidade, vários outros fenômenos que aconteceram, eles não foram mais adaptáveis a essa atmosfera. Então eles tiveram que se reconstruir, né, em bases subterrâneas. Por isso que toda essa questão dessa busca do ouro também, que isso também tem a ver com a vida deles, prolongamento de vida deles. Então o que ele está falando aqui, trazendo para essa visão dos Anunnaki, é muito parecido. Olha que coisa interessante, né? Por isso que eu falo, dá para você somar as coisas. Então vamos lá. É isso que se conta nas mitologias, né? E só para a gente entender, os contos mais antigos da humanidade, ou seja, as primeiras formas que os seres humanos, nossos ancestrais, organizaram os seus pensamentos, as notícias sobre o passado, isso hoje nós chamamos de mitologia. Desde o Paleolítico Superior, ou seja, cerca de 43 mil anos atrás, o xamanismo foi a principal porta, ou o principal portal que fez com que essas histórias viessem dessas moradas desse universo vizinho aí. E desde que os humanos começaram a surgir de forma racionalizada, essas notícias foram sendo colecionadas na tradição oral, porque na época não tinha produção escrita. Então, por exemplo, os Moskima no Sam. Ele falou uma coisa interessante. Por exemplo, as mitologias, tudo que é tido como mitologia hoje, são histórias, né, que os antepassados registraram nos pergaminhos, nos papiros, nas placas, nas pedras. Então hoje isso foi tido como mitologia, como lendas, como fábulas, enfim. Mas isso foi a história que foi registrada pelos nossos antepassados, né? Você vê que coisa interessante. Lá no deserto do Kalahari, na África do Sul, onde hoje é a Namíbia, eles há 17 mil anos que tem um registro de que o criador do universo, o nome que eles deram era Kaagen e era chamado O Trapaceiro. Por quê? Porque nas páginas dessa tradição mitológica, esse Kaagen é tão estranho quanto o tal Javé da Bíblia, que muita gente diz, isso não pode ser Deus, isso é um assassino, isso é um ser maluco. Ele mandava Moisés matar as crianças, passar tudo que era criança, fio de espada dos povos nômades do deserto. Esse cara crucificou Jesus. Então, essa loucura toda
Exatamente, pessoal. O Deus, né, que está descrito na Bíblia, que tem uma Bíblia que fala que o nome dele é Jeová, né? Então essa história de Javé, Jeová, que Jeová vem do Javé. Então é o Deus bíblico, né? Que fazia todas aquelas atrocidades lá. Então você percebe que não tem uma característica de um ser divino, de luz, um ser bonzinho, né? Muito pelo contrário, um ser sem sentimento nenhum. No nosso entendimento, um ser perverso, né? Que fazia o que fazia lá pelas suas razões. Que aí entra questões de os escolhidos dele, toda aquela coisa lá. Mas ele, quem não é meu povo, quem não é meu escolhido, pode eliminar tudo aí. Então, é só ler lá que tá lá, né? Ele tá falando sobre isso. Nós precisamos entender o seguinte: essas mitologias todas contaram essa história e em nenhuma das cerca de 60 que eu já pesquisei existia o nome de Deus. Nenhum desses seres se achava Deus. Esse nome não existia. Eles se achavam criadores. A mitologia ariana hindu diz muito claramente que Brahma, Vishnu e Shiva sempre, desde que criaram a Trimurti, eles discutiam dois assuntos. Quem dos três havia criado esse universo e quem dos três, agora que estavam os três mergulhados, comandava esse universo. Brahma, Vishnu e Shiva pode ter a ver com Enlil, com Enki e com Inanna, né? Que são os três Anunnaki, os três clãs que estão atualmente comandando aqui. Então esses três seres que ele está falando aí, sobre quem criou aqui, quem ia comandar aqui, essa brigaiada deles. Então tem tudo a ver, né? Esses três seres que ele falou com os três Anunnakis. Olha que coisa interessante. Por isso que eu falo, mesmo ele trazendo uma outra visão, dá pra gente fazer um filtro e ligar os pontos com a história que é trazido aí pelos pesquisadores, né? Nas pesquisas, né? Então você consegue ligar essas visões. Por isso que é interessante. Se você for olhar as outras mitologias, tem uma história parecida com essa. Qual o drama? Não existia religião. E não existia essa história de um Deus. Quando as atuais religiões surgiram nos últimos 4.000 anos, o que é que essas religiões fizeram? Apagaram essas teologias, disseram que isso tudo era mentira. E no caso da visão judaico-cristã da gente, eles pegaram Brahma, que é o mesmo nome de Javé, e disseram, não, esse aqui é o verdadeiro Deus, o resto não é Deus. Deus de Moisés era Enlil. Então só um adendo, né, pessoal? Eles pegaram... Eu não sei se foi Anu ou Enlil, ou mesmo Enki, mas aí colocou esse ser, né, como sendo o Deus verdadeiro que criou tudo, né? Então foi ali o que ele falou, né? De um dos três seres lá da mitologia hindu, eles pegaram o tal Brahma, né? Aí colocou ele como sendo o Deus verdadeiro aí, né? Ou seja, a religião adaptou as histórias, por isso que eu falo, né? Pegou as histórias mitológicas, não só da mitologia hindu, mas de outras mitologias também. Pegou a característica de uma divindade ou de um suposto Deus lá, algumas histórias, adaptou isso à Bíblia. Quem foi que fez isso? Os concílios de Nicéia, concílios de Creta e os concílios de Roma. Então a Bíblia que nós conhecemos hoje, ela é montada, ela é um plágio dessas mitologias antigas, mitologias de Horus, Deus Mitra e vários outros, entendeu? Então é isso aí. Enki ou Anu? Você sabe me responder? Existe muita confusão com relação a isso, não só na religião judaica, que traz a história de Moisés, mas na religião islâmica, cristã, enfim. Todas as escrituras deixaram... Detalhe. O Rafael falou aqui, ó. Você percebe que no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, se vocês for ler, o Deus lá, o verdadeiro Deus que eles apresentam lá, eles têm as mesmas características. Se você ler os textos, as histórias, o Alá é o mesmo Javé, o Jeová do cristianismo, que é o mesmo Deus do judaísmo. Então e o mesmo Brahma da mitologia hindu,
Se vocês lerem a mitologia hindu, que é a mitologia que o Jean Valjean fala. E a mitologia grega tem os Zeus, que os Zeus da mitologia grega também tem as características desses outros deuses que eu citei, né? O Horus da mitologia egípcia e o Mitra de uma outra mitologia que eu não lembro qual agora. Então, cara, é interessante. É o mesmo ser atuando em várias religiões, em várias culturas. Enfim, é isso aí. Registros ali da interferência dos Anunnakis, mesmo na época de Moisés também ocorreu. Porém, alguns nomes que foram associados aos Anunnakis, por exemplo, Yahvé e outros nomes, Alá. Yahvé e Alá, tá vendo ele falando aí? Interessante. Para os muçulmanos, na verdade diziam respeito à presença dos Anunnakis, Janu, Enlil, Nanar, Enki e outros, né? Ou seja, o que o Jean Valjean trouxe ali, ele tá falando dos Anunnaki, tem todas as características dos Anunnaki. Essa história de criação do universo, criação da humanidade, ali foi o drama, ou é o drama dos Anunnaki. Inclusive o ser lá que tá doente, que ele fala, o Javé tá doente, tá morrendo, tá não sei o quê. Isso é um Anunnaki, né? E os Anunnaki, eles são seres que têm tecnologia para muitas coisas. Então eles podem, no meu entendimento, eu acredito que um Anunnaki ele pode entrar em contato com a pessoa para alguma interação, alguma coisa. Então até os seres que fazem contato com ele, provavelmente, porque como é que esse conhecimento chegou até ele sobre todas essas coisas? Com estudo e com contato, que ele mesmo mencionou que havia tido. Então, essa história de Javé tá doente tem a ver com algum Anunnaki ou com os Anunnakis que estão aqui que estão tendo problemas, né? Que eles estão defiando, estão deformando. Então, cara, tem tudo a ver. Você vê como é que a coisa bate, como é que você pode ligar uma coisa com a outra. Inclusive de Inanna, que também participou muito dessas experiências com os povos nas antiguidades. Então, o que eu quero dizer com isso? Os Anunnakis se faziam passar muitas vezes por Deus, faziam-se passar por deuses, por anjos, por seres dimensionais, por seres que estavam ali para orientar a humanidade e distorciam aquelas informações que foram deixadas por antigas civilizações, outros povos anteriores que tinham contato não com os Anunnakis, mas com os verdadeiros deuses, os seres divinos, né? Então assim, pessoal, só para concluir aqui, vamos lá. O que acontece? Essa questão do Javé. Quem é Javé, então? O Javé, pessoal, nada mais, nada menos que é um Anunnaki. Ele não é um arconte. Ou talvez essa questão dos arcontes. O que seria um arconte? Né? A gente sabe que os Anunnaki não reencarnam. Então, se eles não reencarnam, onde é que os Anunnaki mortos estão? Alguém já parou para pensar nisso? Então, o que nós conhecemos hoje como os arcontes pode ser Anunnaki desencarnado. Ah, mas eles conseguem atuar nesse mundo tridimensional aqui, de onde estão? Provavelmente sim, cara. Lá da realidade paralela que eles estão, né? A gente sabe que existe história sobre a dimensão negra ou sobre a dimensão de Abaddon, né? Tem a história do Marduk, que Marduk estaria numa outra dimensão. De certa forma, lá ele atua e controla aqui algumas coisas. Então, provavelmente, Anunnaki desencarnado, né, numa outra realidade. Talvez seja a questão do Javé. Ele já está desencarnado, porque fala que ele morreu, mas ele ainda atua de uma certa forma, indiretamente aqui, com laranjas ou outras raças, né? Ou ele é um Anunnaki ainda que está vivo, mas está muito doente, com muitos problemas. Então, essa é a questão. O Javé provavelmente, muito provavelmente, seja um Anunnaki. Ele não é o criador de todo o universo dessa forma aí, mas ele é um dos criadores que ajudou a fazer muitas coisas. Criou o ser humano e dentre outras coisas mais. Então é isso, pessoal. Ó, se você gostou desse vídeo, peço que você inscreva-se no canal, deixe seu like, certo? Temos aí o link na descrição. Temos os canais parceiros aí. Peço que você dê uma olhada, se inscreva. Temos o nosso e-book também, Os 9 Passos para uma Evolução Acelerada. Os 9 Passos do Rose Evolution. Então, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!